Eu não aguento. Aí quem me ligou? Mas não teve beijo na boca. Não teve beijo na boca. Mas aí ele me ligou na véspera de feriado. Vem, Vivi, depoimento. Vamos sair. Ah, dá um Aí eu falei, depoimento pô, aí, não vai dar não, eu tô cansada. Vou Pra ficar não em deixar casa. você avexada. Aí eu falei assim, não vai dar pra eu sair não, Mãe, eu mostra tô o banheiro pra cansada. Não, vamos sair, véspera de feriado. 6 de setembro, ontem, né? Caraca. Vamos lá, vamos sair. Vivi, eu tô filmando, tá? Vamos sair, o depoimento. É. Aí eu falei, não vou sair não, que eu tô cansada. Ele, não, vamos sair. Não, qualquer coisa eu te ligo. Claro, isso é difícil, né? Claro, Não, pô, você logo faz claro. logo, né? Eu gostei de você, Aí que mas eu não fui- teve beijo Fui não. pra Big Field. Ui, Big Field. Fui pra Big Field do Belo, que é o meu segundo Depoimento. É, Eu estava sempre lá. fui lá no Belo. Estava sempre lá. Fui no show do Belo. Não estraga. Fui no show do Belo. Meu celular toda hora tocando. Eu, não vou atender não. Não atendi, que não é você aquele dia, né? Ela olha pra câmera e fala. À vontade com a câmera. Peraí, filha. Tudo bem. Deixa eu viver, mas... Aí à noite, aí eu fui pro Belo, não, tem show, uma droga, não fui pra... Telefone, pro Habib's ali. telefone. Fiquei ali no Habib's. Aí ele vai Ali. ligar, você finge que Fiquei ali no Habib's. Aí minha amiga, não, Vini, vamos pro Habib's comer, vamos comer o quê? Vamos beber, eu quero comer, vamos beber. Meu Deus do céu. Pô, novidade. Aí fiquei bebendo e ela foi pro Habib's. Aí pra tu ver, depois eu descobri que ele tava no Habib's. Pra tu ver como é que eu destino. Não era pra ser aquele dia, que aquele dia ali eu tava meio perdida na rua, já pensou? Aí não, né? Não podia ser aquele dia. No mesmo Né? lugar. Tudo bem, no dia seguinte foi feriado, ele foi pro churrasco, ficou me ligando, eu também mandei mensagem pra ele de bom dia, aquelas coisas. No outro dia na faculdade, ele me ligando. Aí eu, posso te buscar? Eu, não. Por que não? Eu, não, sabe o que é? Que amanhã eu vou ter que trabalhar, eu sempre dava uma desculpa. Aí ele me liga, não, só vou te buscar e levar pra casa. Eu, tá bom. Vamos lá, ele foi e me buscou. Aí a gente ficou conversando no Saborearte. Ele Acho que ele levou aqui. Ele tinha que ter sido a camisa do Flamengo, né? Camiseta do Flamengo? Mas o Flamengo perdeu, parecia que ele tava na frente dele, vai, Mas aquele foi puma ele. vermelho não, né? Tá. Serra- ah. Mas muito cheiroso, ele era o homem mais cheiroso. Ele. Era o gordinho mais cheiroso. Mais gordinho, cheirosão. Cheirosão. Mas não pode fazer propaganda, que você sabe, mulheres avançadas eu mato todo mundo. Eu dei o zoom na hora que você falou, mato todo mundo. Mato todo mundo. Dá em cima dele, pra mim, pode fazer o que quiser comigo. Mas com ele, Continua a história, vai, pelo amor de Deus. Aí o Flamengo perdeu nesse dia, eu fiquei gritando Vasco, não sei o que, Aí a gente deu um beijinho. Aí a partir desse dia a gente Aí deu um ficou beijinho. namorando. E aí já tem um Aí, ano. Não, foi só não, aí deu um beijinho, aí a partir desse dia ficou A até partir até desse hoje. dia, ficou até hoje Tamo um ano. junto. E a gente encontrou lá. Faz um aninho amanhã. Pra lá e pra cá, roupa atrás roupa. Eu digo essa roupa em casa. Faz um ano. Você vai fazer um ano Ó, vou amanhã. fechar. Vai fazer Não, uma- peraí. Amor, te amo. Casa logo comigo.